Fala pessoal, professor Pedro Henrique aqui na área, mas pode me chamar também só de Pedro. Esse aqui é o canal Direito com Pedro e nele a gente vai tracejar alguns planos para que você compreenda direito de uma forma assertiva para concurso público e também para a OAB. E no vídeo de hoje a gente vai corrigir a prova da Guarda Municipal de Macaíba, que muitas pessoas se referiram aí como a Polícia Federal de Macaíba, que a prova estava muito difícil, não é isso? E até isso que eu quero que você comente aqui embaixo, sobre o que você achou do nível da prova. Tava muito difícil? Tava complexa? Tava extensa demais? Tava tranquila? Tava fácil? Comenta aqui o que, é que você achou e suas primeiras impressões. É claro que eu resolvi a prova na minha casa, mas fazer a prova de casa, com um cafezinho do lado, sem ninguém me pressionar, é uma coisa. Mas fazer essa prova sozinho e com pressão de passar no concurso é outra completamente diferente. Então eu faço questão de saber a sua opinião aqui nos comentários abaixo. E claro, deixa um like e também se inscreve. Mas mais importante que tudo, deixa a sua opinião sobre a prova. E também eu quero que você me diga se você quer que eu traga a parte de trânsito, ok? A parte ali que foi cobrada do CTB e também das resoluções de trânsito pertinentes ao nosso concurso, ok? Então comenta aí se você quer que eu traga a resolução da prova de trânsito da GM Macaíba. No final do vídeo de hoje eu vou te dar alguns passos que você, concurseiro da área policial, que fez esse concurso, pode fazer daqui para frente. Após passar da prova da Guarda Municipal de Parnamirim, de Macaíba, para onde você tem que andar, o que você tem que fazer e como você tem que estudar. Eu vou falar sobre isso no final do vídeo e também, ao decorrer do vídeo, eu vou te dando algumas dicas, alguns insights de como fazer uma prova longa e cansativa, não ser tão longa nem tão cansativa quanto foi essa prova aqui, beleza? Então vamos lá corrigir a nossa prova. Começando pela nossa primeira questão, a questão de número 26. E vamos dar início pela prova de constitucional, direito constitucional. Vamos entender o que foi cobrado aqui e o que você pode esperar de provas da banca e DECAM na matéria de constitucional. Então vamos lá. Essenciais ao regime democrático, os partidos políticos devem ser criados dentre outros requisitos, seguindo um caráter nacional, sendo proibido o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governos estrangeiros. Além da livre criação, os partidos políticos devem ser objetos de... Pessoal, aqui a gente já tem que ter um conhecimento intrínseco para fazer essa questão. O primeiro é que ele estabelece um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, ou princípios fundamentais. E qual seria esse princípio ou fundamento? O pluralismo político. Esse aqui é o princípio que determina que o Estado brasileiro, o Estado democrático brasileiro, deve permitir a criação de múltiplos partidos, é claro, que sejam criadas na forma estabelecida pela lei. E uma das vedações que se estabelece aos partidos políticos é justamente a proibição de receber recursos de entidade ou governo de ordem exterior. Mas também, além disso, os partidos políticos eles podem ser extintos, além de livremente criados, fundidos ou incorporados, ok? Então temos a resposta como letra D. Por quê? Vamos lá. Partidos políticos. A gente já deve ter em mente o que aqui? Livre criação e decorrem, claro, do pluralismo. Sendo possível, o FIE, certo? Ou confie, você pode adaptar isso. Aos partidos políticos é permitido o FIE, ou o confie, ok? E o que seria o FIE? A fusão, a incorporação e a extinção. Eles podem se fundir com outros partidos políticos, podem ser incorporados a outros partidos sem que haja necessariamente uma fusão, ou podem ser extintos na forma da lei. Mas tudo isso decorre do pluralismo, bem como a sua criação deve ser livre e também eles devem ser registrados
juntos ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O seu registro ser assinalado junto ao TSE. Olha só o artigo 17. Gente, lembrando de uma coisa, esse material tá aqui na descrição, tá bom? Esse material, tanto com as perguntas quanto com o fundamento das respostas, ele tá aqui na descrição para você utilizar, para você baixar, para você ver e rever quantas vezes você quiser, certo? Só lembra de se inscrever e comentar o que você achou da aula e da prova. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, certo? Ou, como eu gosto de falar, o C de criação, certo? E o FI. Como eu adapto para fazer a prova, eu penso no CONFI, ok? Então, esses partidos têm que ter caráter nacional, é proibido receber recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes. Prestação de contas também à Justiça Eleitoral, o partido deve prestar contas daquilo que recebe, evitando corrupção, evitando recebimento de propina, evitando a feitura de caixa 2 ou mesmo também da lavagem de dinheiro, funcionamento parlamentar de acordo com a lei, e os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que, claro, assim como o STF, o STJ, os TJs, fazem parte do Poder Judiciário. Vai ter uma questão falando sobre o Poder Judiciário, então já se lembra, ok? Vamos para a próxima. Questão de número 27. Dentre as atribuições do Presidente da República, consta de poder considerar um projeto de lei no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetando total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis. No entanto, se o veto presidencial for mantido pelos deputados, não for mantido pelos deputados ou senadores, ocorrerá o... Galera, olha só isso daqui. Eu tenho um projeto de lei. Esse projeto de lei foi elaborado ali pelos deputados ou senadores. E ele passará para o presidente da República. E o presidente poderá exercer o seu direito constitucional de veto por considerar o projeto de lei inconstitucional. Só que esse veto do presidente da República, ele pode ser total ou ele pode ser parcial. Sendo total ou parcial, o que é que acontece? Esse veto vai ser analisado, o projeto de lei é enviado para o presidente, depois analisado pelo presidente no prazo de 15 dias úteis, e ele dará o seu veto ou a sua sanção. Vetando total ou parcialmente, esse projeto será reanalisado pela casa ou pelas casas. E aí, se as casas não mantiverem o veto presidencial, o presidente, o projeto voltará para o presidente e ele deverá promulgar a lei. Se ele não promulgar a lei, aí passa para o presidente do Senado para que ele promulgue. E se não fizer, para o vice-presidente do Senado. Então, vamos lá escrever isso daqui bem facinho para você, ok? Projeto de lei, ele é aprovado e passa lá para o presidente. O presidente, se vetar, vetou, do todo ou em parte, volta para as casas, que vão analisar. Se o veto não foi mantido, ele vai fazer o quê? Vai voltar para o presidente promulgar. E se o presidente não promulgar, aí cabe ao presidente do Senado para fazer a promulgação do projeto de lei e transformá-lo em uma lei, ok? Então, qual a alternativa que corresponde a esse esquema que a gente acabou de fazer? Olha só, envio do projeto de lei para promulgação ao presidente da República, certo? Então, gente, se as casas não mantiveram o voto do presidente, o veto, na verdade, esse projeto vai voltar para o presidente para que ele promulgue o projeto, certo? Por quê? Porque a gente vive em um sistema democrático constitucional. Então, o veto do presidente passa pela análise das casas. Quando eu falo casas,
Eu falo a Câmara dos Deputados e também o Senado Federal, enquanto ambas formam o Congresso Nacional, certo? Então, passando pelas casas e o veto não for mantido, o presidente tem que promulgar o projeto de lei. E se não fizer, passará para o presidente do Senado Federal. Olha só para a resposta aqui. Parágrafo 1º. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de 30 dias, a considerar pelo seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria dos deputados ou senadores. Portanto, aqui a gente já tem mais uma observaçãozinha. O veto pode ser rejeitado desde que ele seja rejeitado pela, certo? Só pela maioria absoluta dos deputados e senadores. Tranquilo, gente? Então, esse aqui é o veto presidencial. Aí, olha só, se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação do presidente da República, ok? Então, ele vai ter que obedecer à não manutenção do veto dele, vai ter que aceitar isso. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, o presidente do Senado a promulgará. E se este não fizer, em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo. Então, domina bem essa questão desse esquema de projeto de lei poder ser vetado total ou parcialmente pelo presidente. O veto do presidente vai ser analisado pelas casas e se pela maioria absoluta essas casas decidirem pela não manutenção do veto, esse projeto de lei vai voltar para o presidente, que vai ter que promulgar esse projeto. E se ele não o fizer, o Senado Federal, munido do seu presidente, fará a promulgação. Que também, se não o fizer, em leniência ou negligência, fará o vice-presidente do Senado como figura apta para isso, certo? Então vamos para a próxima questão. Questão 28. Em sua seção 7, intitulada Das Comissões, a Constituição Federal de 1988 dispõe que as comissões parlamentares de inquérito. Pessoal, aqui ele está falando da CPI, ok? Comissões parlamentares de inquérito. As CPIs, elas têm característica investigativa. Elas poderão ser formadas pelo Senado, pela Câmara dos Deputados ou por ambos em conjunto, por expressa previsão constitucional. A CPI ela tem essa natureza investigativa. Ela vai apurar fatos. E a CPI, apesar de apurar fatos, certo? Ela vai ser dotada de poderes judiciais. Portanto, a questão é respondida com a letra A. Mas calma, ainda não terminei a explicação. Olha só, ela vem apurar os fatos. Só que ela não responsabiliza A CPI apura os fatos e envia ao MP para que de fato faça uma denúncia, para que aquele sujeito seja responsabilizado pelo crime, se claro forem apurados fatos sólidos, fatos concretos. Se a CPI descobrir alguma coisa contra alguém, esse alguém não será responsabilizado pela CPI. A CPI enviará todo o material investigativo do qual ela obtém dotado de poderes concedidos ao Poder Judiciário. Ela vai enviar ao MP para que elabore uma denúncia, para que se instaure um processo judicial e aquele sujeito seja julgado de acordo com o devido processo legal.
ok? Então a letra A está correta. Pessoal, então olha só, se a letra A está correta, vamos ver qual a resposta, qual o fundamento legal, qual o fundamento constitucional para a gente tratar sobre a CPI. Artigo 58. Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes temporárias, constituídas na forma e com atribuições previstas no respectivo regimento ou ato que resultar a sua criação. Na constituição de mesas e de cada comissão, é assegurada tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos ou blocos dos parlamentares que participarem da respectiva casa. Pessoal, então, a representação nas comissões é proporcional aos partidos políticos. Estabelece-se os partidos políticos como critério de proporcionalidade para estabelecer quantos representantes de cada casa você vai ter ali em uma comissão de inquérito parlamentar, comissão parlamentar de inquérito propriamente dita, a CPI. Na constituição das mesas e de cada comissão é assegurada essa proporcionalidade. E as comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos, em conjunto ou separadamente, enfim. Então, pessoal, a CPI ela tem poder investigativo e esse poder investigativo é próprio de autoridades judiciais. Isso daqui faz as pessoas se confundirem, faz o concurseiro se confundir, na medida que ele pensa que a CPI tem poder de julgar, por causa justamente disso aqui. Poder próprio de autoridade judicial não quer dizer que a comissão parlamentar de inquérito vai julgar. Você tem que lembrar sempre, o inquérito é o quê? O inquérito é um procedimento investigativo. Só que aqui ele não vai ser regido ou presidido por uma autoridade policial, mas sim pelo Congresso Nacional, seja por qual casa tiver instaurada o movimento da Comissão Parlamentar de Inquérito, certo? Então ele tem poderes investigativos próprios de autoridades judiciais. Não quer dizer que ele vai julgar, ok? Pessoal, então vamos lá agora para a nossa questão de número 29. No Brasil, é possível que seja decretado o estado de sítio em caso de declaração de estado de guerra, de resposta à agressão armada estrangeira ou diante de comoção grave de repercussão nacional ou de ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa. De acordo com a Constituição Federal de 88, tal dispositivo burocrático configura-se como ato extremo de competência. Pessoal, a gente tem aqui o estado de sítio. E o estado de sítio, gente, ele pode vir, em alguns casos, como resposta a uma ineficácia natural do estado de defesa. Não quer dizer que vai ser sempre. Ele pode vir também nos casos de guerra declarada, do estado de guerra, ou então no caso de grave comoção de repercussão nacional, como por exemplo um desastre a nível nacional. Então lá vem o estado de sítio. O estado de sítio, ele pode ser solicitado, certo? Pelo presidente da República. E essa daqui, ou declarar, na verdade, é uma competência privativa do presidente da República. Tanto o estado de sítio, quanto o estado de defesa, quanto a intervenção federal são competências privativas do presidente da República. Aí, galera, o presidente da República solicita e o Congresso Nacional autoriza ou não, ok? Mas declarar o estado de defesa é uma competência, na verdade, o estado de defesa como um todo é uma competência do presidente da República, certo? Então temos aqui como correta a nossa letra D.
ficando com o Congresso Nacional a competência de autorizar, de permitir ou não a manutenção ou a instauração de um estado de defesa como resposta a alguns desses fatores que a gente acabou de estudar. Olha só o artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República decretar o estado de defesa e o estado de sítio, bem como decretar e executar a intervenção federal. Cada um tem o seu propósito e depois eu vou fazer uma aula mais aprofundada nesses três quesitos. E o artigo 137 fala que o presidente da República pode, ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio, ok? Então, o Congresso Nacional permite ou não a instauração desse estado de sítio, mas é de competência privativa do presidente a sua declaração ou decretação. Então, olha só, o presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Então, o que a gente complementa aqui? O Congresso Nacional autoriza ou não e a maioria absoluta. Absoluta, certo? Questão de número 30. A Constituição Federal de 88 traz diversos princípios fundamentais para a República Federativa do Brasil, a qual se configura como um Estado democrático de direito, fundado no... Galera, olha só aqui. Quando ele fala fundado e princípios fundamentais, ele fala, na verdade, dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que a gente pega lá no nosso mnemônico, só se de va lu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. Então, a gente vem aqui e vê que está tudo nada a ver. Uma questão bem de graça para a gente, certo? Então, soberania é de fato um dos fundamentos, os valores fundamentais, os princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito do Brasil, de acordo com o artigo 1º aqui, inciso 1, definido aqui pelo mnemônico da gente, o Sol se diva Pluto. Lembrando, esse material está aqui na descrição, certo? Só quero que você se inscreva e comente o que você achou da prova. Questão 31. A Constituição Federal de 88 garante, independente de censura ou licença, a livre expressão da... Pessoal, olha só, atividade paramilitar a gente sabe que não é permitida, certo? Então a gente vai lá pelo próprio texto da Constituição, pelo próprio conhecimento do texto da Constituição, marcar a letra A. Essa daqui é uma questão que eu acho bem fácil. Por quê? Porque se você tem o conhecimento do artigo 5º, fica muito fácil de você identificar a letra de lei, bem como foi a nossa questão passada. Olha só, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Portanto, ficamos aqui com a nossa letra A. Atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, ok? Vamos lá para a nossa questão 32. Espalhadas em algumas partes da Constituição Federal, eram vistas inicialmente como declarações desprovidas de qualquer eficácia jurídica, ou seja, sem contemplar objetivamente direitos e obrigações exigíveis contra o Estado, não passando de exortações éticas ou morais. Considerando-se o exposto, pode-se afirmar que o excerto em questão refere-se às normas. Pessoal, olha só, para a gente saber da nossa Constituição, a gente tem 3 tipos de normas básicas de acordo com a doutrina maioritária ou majoritária, certo? Quais sejam essas normas? A gente tem as normas de eficácia plena, de eficácia limitada e de eficácia contida. Eficácia plena, ela é, por si só, plena. Ela tem efeitos diretos e imediatos. A norma de eficácia limitada, ela tem efeito imediato. Ela precisa de um complemento, ela precisa de uma outra norma para que ela venha a produzir os seus efeitos na prática. E, de fato, um dos tipos de norma de eficácia limitada são as normas programáticas, ok? Então, quem marcou limitada não errou, mas também não acertou, porque a questão trouxe uma certa
e uma mais certa ainda. Então, na dúvida, você sempre vai marcar a mais certa que você achar, certo? Então, é como uma questão de direito penal, de extravagante, na verdade, que caiu há algum tempo, que falava sobre o crime de violência institucional, descrevia o crime de violência institucional, também da IDECAN, salvo engano, se não me falha a memória, mas ela falava o quê? O crime descrito acima se refere ao crime de violência institucional ou um crime de abuso de autoridade. É um crime de abuso de autoridade, mas só que ele está descrevendo a violência institucional. Então você precisa marcar de fato o crime que está sendo descrito ou aquilo que está sendo descrito pelo texto, e não somente o que é o conceito geral, certo? Então quem sabia do conteúdo básico, programático, de fato ia entender que eram normas programáticas e não somente limitadas, certo, pessoal? Eu não acho que essa questão aqui é passível de anulação. E, sinceramente, na prova de constitucional e de penal e de processo penal, eu não vi questões que sejam passíveis de anulação, certo? Então, foi uma prova muito técnica, muito bem feita, exigindo que o candidato pensasse de uma forma bem assertiva e muito cansativa, né? Ou seja, uma prova de altíssimo nível. Então você que passou, você é um guerreiraço. E você que foi fazer e fez até o final e fez consciente, você também é um guerreiraço. E você tem que continuar estudando. E no final do vídeo eu vou te dar alguns passos que você pode tomar para continuar aí na pegada das carreiras policiais para você que sonha um dia vestir alguma farda, certo? Então, como resposta, a gente tem aqui a letra B, porque, embora elas sejam limitadas, elas são programáticas, são uma espécie do gênero limitado. Por quê? Porque elas estabelecem princípios, metas mais abstratas que o Estado precisa buscar. Por isso, elas são programáticas, ok? Então, essa é a resposta. Letra B. Vamos para a questão de número 33 agora. Pessoal, olha essa questão de número 33 aqui. Olha o que ela fala. Gente, para ser vereador, a idade mínima é de 18. E para ser prefeito, bem como qualquer tipo de deputado, federal, estadual, distrital, juiz de paz, eu tenho 21 a idade mínima, certo? Então, vou colocar aqui prefeito e vice. Idade mínima 21 anos. Bem pouca a idade mínima para prefeito e muito pouco também para vereador, ok? Então olha só, Tício de 19 anos pretende concorrer ao mandato de prefeito, não pode. Tem 21, se não tem 21 não pode para prefeito. Ao passo que Sérgio, 20 anos, pretende concorrer ao mandato de vereador. Sérgio pode concorrer a vereador, mas não pode concorrer para prefeito. E Tício não pode concorrer para prefeito, mas pode concorrer para vereador, certo? Então vamos lá. Considerando-se as condições de elegibilidade previstas na Constituição Federal de 88, correto afirmar que, para concorrerem respectivamente a prefeito e vereador, Tício e Sérgio precisam ter 21? Não. Tício e Sérgio têm idade mínima exigida para concorrerem respectivamente aos mandatos de prefeito e vereador. Pessoal, Tício tem 19 anos, então ele não pode ser prefeito. Nenhum deles tem a idade correta para ser eleito para prefeito. Para concorrerem a qualquer cargo eletivo, tem que ter 21? Não. Para concorrer a vereador, pode começar com 18. Sérgio não tem idade mínima para concorrer ao mandato de vereador, mas pode concorrer ao mandato de prefeito. Galera, Sérgio tem quantos anos? 20. Então, ele não pode concorrer a prefeito, mas pode a vereador. Letra E. Tício não pode concorrer ao mandato de prefeito, mas tem idade mínima para concorrer ao mandato de vereador. Com certeza. Aqui ele deu uma confundidazinha, né, em vocês, a idade mínima, né? Se ele tivesse a idade mínima, ele teria 18. Mas tudo bem, essa é a questão menos errada. Também não vi nada para anular essa questão, não. Certo? Então, questão número 33, letra E. Vem comigo ver o fundamento constitucional. Olha só, idade mínima de 35 para presidente e vice, 30 anos para governador, vice-governador de estado e distrito federal, 21 para deputado federal, estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz e 18 anos para vereador. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Lembrando que os analfabetos podem votar, mas o voto do analfabeto é facultativo. Certo? Só não podem ser eleitos, mas podem votar.
desde que esse voto seja concedido de forma facultativa. Eles podem ou não votar sem que tenha necessidade de ter que justificar para estarem quites com suas obrigações eleitorais, certo? Olha a questão 34. O órgão do Poder Judiciário sediado na capital federal, o que, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, tem alguns de seus membros nomeados pelo presidente da República, é o... Galera, olha só. Ele está pedindo órgão do Poder Judiciário. Então vamos ver aqui. Um deles é o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. E lembrando do CNJ, uma das suas atribuições é que corno não julga, certo? Então, ele não julga, o Conselho Nacional de Justiça não julga, ok? Não é uma das suas atribuições o julgamento, embora ele seja do Poder Judiciário. E esse é o único órgão do Poder Judiciário que está aqui exposto na questão. Portanto, se você domina um pouco daquela primeira parte de Poder Judiciário, você já faz essa questão. Aí alguns aqui, Conselho de Defesa Nacional, Conselho Nacional do MP, Conselho da República, isso daqui muito fora da caixa, acredito que vocês não tenham marcado. Mas algumas pessoas podem ter marcado a letra A, Tribunal de Contas da União. Pessoal, os tribunais de contas são órgãos autônomos, não são órgãos que estão imersos ou que se sujeitam, ou que se subordinam ou mesmo partem de algum dos três poderes. Por quê? Porque eles são órgãos de fiscalização. Eles fiscalizam as contas dos órgãos, certo? Então, pessoal, se o TCU ou qualquer tribunal de contas fosse vinculado ou emanasse de algum dos três poderes, isso já afetaria muito a presunção da sua honestidade, a presunção da sua lisura, da análise que ele faz acerca das contas, certo? Então, letra E, o único órgão do Poder Judiciário é o CNJ. Olha só o fundamento. São órgãos do Poder Judiciário: o STF, o CNJ, o STJ, o TST, o TRF, os juízes federais, os tribunais e juízes do trabalho, os tribunais de juízes eleitorais, tribunais de juízes militares, tribunais de juízes dos estados, do DF e território. E o parágrafo 1º fala que o STF, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores têm sua sede no distrito, na capital federal, certo? Então é isso, pessoal. Questão de número 35. Pessoal, uma das formas de governo, além do voto, é a iniciativa popular. A Constituição fala que a iniciativa popular, para que ela seja legítima, para que ela proponha algo ao município, ela precisa ter pelo menos 5% do eleitorado. Então, aqui resposta letra B, outra questão de graça aí, para você que estudou direitinho, para você que estudou com método, estudou fazendo revisões ali programadas, estudou por flashcards, estudou por formas fáceis de revisar, esse conteúdo deveria estar fresquinho na sua cabeça, certo? Mas se errou também não tem problema, vamos para a próxima. Olha só, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Portanto, plebiscito, referendo e iniciativa popular. O PRI, ele vai fazer o quê? Vai exercer a soberania popular. Para a iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através da manifestação de pelo menos 5% do eleitorado, certo? Então, resolvido isso daqui, vamos para a parte de processo penal e constitucional. Pessoal, olha essa questão aqui como é capciosa, olha essa questão como é maliciosa. E aqui é um insight para você fazer uma prova tão longa como essa, de uma forma um pouco menos penosa, um pouco menos sofrida, certo? Então vamos lá considerar. Olha só, ele fala sobre o princípio da irretroatividade na lei penal brasileira é uma das garantias jurídicas fundamentais do nosso ordenamento jurídico. Considerando-se o exposto, pode-se atestar que tal princípio estabelece que as leis penais brasileiras não devem retroagir, ou seja, elas não podem ser aplicadas a fatos ocorridos antes de sua vigência, a menos que o juiz do caso entenda que sim. Galera, só de você ter dominado um pouquinho dos princípios do direito penal, você sabe que não é o juiz que vai determinar se a lei vai retroagir ou não. Você sabe que isso daí é uma das competências de quem? Da própria lei.
da própria norma. Porque, de fato, se a lei posterior ela prejudica o réu, ela não retroage. Se beneficia o réu, se estamos falando de uma lei penal, e se ela beneficia o réu, ela volta para beneficiar esse réu, certo? Então, não cabe ao juiz determinar se a lei ela vai retroagir ou se ela não retroage. B, e aqui a gente já matou a questão sem precisar ler isso tudo aqui. Então, é uma forma mais de você ali dominar essas provas mais extensas. Ir por palavras-chave, identificar algumas palavras-chave e, de fato, eliminar ou já marcar de cara, certo? Sempre podem retroagir, ou seja, elas podem ser aplicadas a fatos ocorridos, desde que o fato seja grave. Galera, olha só, sempre podem retroagir é irretroatividade maléfica ou retroatividade benéfica, ou seja, não retroage para prejudicar e só retroage para beneficiar, ok? Então a B a gente também já elimina aqui. Olha a letra C. Podem retroagir, ou seja, elas podem ser aplicadas a fatos ocorridos antes de sua vigência. O princípio da irretroatividade é decorrente do princípio da insegurança jurídica. Galera, brincadeira, né? Segurança jurídica. Insegurança jurídica não é o princípio. Insegurança jurídica é o que se combate pelo princípio da segurança jurídica, certo? Então, letra D. E a correta. Não podem retroagir, ou seja, elas não podem ser aplicadas a fatos ocorridos antes de sua vigência. Ah, professor, eu ia ler isso daqui e ia marcar que estava errado pelas palavras-chave. Mas, pessoal, não se enganem. Não poder retroagir é a regra, certo? Ele não está falando nada de errado aqui. A regra é não poder retroagir, certo? Aí, olha só. O princípio da retroatividade é decorrente do princípio da segurança jurídica, o qual estabelece que as leis devem ser claras e previsíveis. Isso também decorre do princípio da legalidade e da taxatividade, de modo a garantir a estabilidade das relações jurídicas e a proteção dos direitos dos cidadãos. Assim, a aplicação de uma lei penal a fatos ocorridos no passado violaria o direito à segurança jurídica, uma vez que os indivíduos não teriam como prever as consequências de seus atos. Correto. E aqui ele está falando da regra. A regra é a irretroatividade. E tanto a Constituição quanto o Código Penal dizem que a lei penal não pode retroagir senão em benefício do réu. Ele não falou exceção justamente para confundir, mas a regra aqui está adequada. Olha a letra E, porque ela está errada. Vamos identificar a palavra-chave certa ou errada para a gente prosseguir na questão e não ler ela toda? Bora lá. Não podem retroagir, ou seja, elas não podem ser aplicadas a fatos ocorridos antes da sua vigência, a menos que sejam declaradas ultrativas. Pessoal, o que é isso? Ultratividade é o que cabe para a lei temporária e lei excepcional, que ela vai se aplicar aos fatos ocorridos durante a sua vigência, mesmo que ela tenha perdido a sua vigência ou a sua eficácia normativa, certo? Então vamos lá para o fundamento. Artigo 5º da Constituição Federal estabelece que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E no artigo 2º é determinado que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução de atos penais, de efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença transitada em julgado. Então aqui ele está tratando de dois tipos de leis mais benéficas, tanto a abolício criminis quanto a novatio legis in meius. O que é a novatio legis in meius? É a novatio legis, a lei nova, que de alguma forma beneficia o réu. E a abolício criminis é a lei nova que abole, que extingue o crime, ok? Lei excepcional ou temporária. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Isso daqui, pessoal, é a ultratividade. Qualquer hora eu faço um vídeo aí explicando com mais detalhes a ultratividade e a retroatividade benéfica. E aí, quando eu for explicar isso para vocês, eu faço isso em forma de croquis. Eu faço isso numa linha do tempo para que fique mais claro para vocês, certo? Mas dada a celeridade desse vídeo e a urgência dele também, meus alunos já estão me pedindo muito, eu vou deixar essa explicação para um outro vídeo, até porque é uma explicação muito robusta, ok? Olha a questão de número 37.
À luz do Código de Processo Penal Pátrio, tem-se que o processo penal regenciar, bugou aqui a escrita, o processo penal regenciar em todo o território brasileiro por este código, ressalvados apenas os processos de competência da Justiça Eleitoral, dentre outras situações, as aplicações de suas normas, desde logo. Pessoal, olha só, a única ressalva, uma das únicas ressalvas territoriais ao processo penal é justamente, ou são justamente, as prerrogativas constitucionais do presidente da República, dos ministros de Estado nos crimes conexos com os do presidente da República e também dos ministros do STF nos crimes de responsabilidade, ok? São essas aqui umas das exceções ou ressalvas ao princípio da territorialidade dentro do processo penal brasileiro, ok? É por isso que ele fala aqui do território brasileiro. Quem assistiu minha aula ao vivo que eu fiz sobre a questão dos princípios transitórios, na verdade das disposições introdutórias do Código de Processo Penal, viu que eu falei justamente sobre essa ressalva, que está aqui justamente no artigo 1º. Dentre as mais de 4 ressalvas, na verdade 5 ressalvas que se tem aqui a aplicação territorial do processo penal, uma delas é justamente a prerrogativa constitucional do presidente da República, dos ministros de Estado e dos ministros do STF, certo? Nos crimes de responsabilidade. Aí ele trouxe justiça eleitoral, e não, uma das ressalvas é a justiça militar, crimes de imprensa, crimes de competência de tribunal especial, respeita-se as regras e convenções de direito internacional. Essas são as ressalvas à territorialidade do Código de Processo Penal. Tranquilo? Vamos para a questão de número 38. Na forma do CPP, após receber o auto de prisão em flagrante no prazo máximo de até 24 horas da realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia, com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do MP. E nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente decidir por... Pessoal, quem é meu aluno de um dos cursos que eu dou aula, na quinta-feira teve uma aula comigo que eu falei justamente isso daqui, eu anotei no quadro, audiência de custódia. E quando eu falei da audiência de custódia, eu trouxe o que, pessoal? A audiência de custódia para o STF, ela tem que ser realizada em toda e qualquer prisão, ok? Prisão temporária tem que ter audiência de custódia, preventiva, flagrante, tudo tem que ter audiência de custódia. Só que aqui ele fala da prisão em flagrante. Ocorreu flagrante, eu tenho um prazo de 24 horas para fazer a audiência de custódia. Lá vai ser decidido sobre a prisão ou a liberdade do sujeito. Prisão versus liberdade. A prisão do sujeito, nos casos de flagrante delito, realizada a audiência de custódia 24 horas após a execução do flagrante, ela será convertida em preventiva, não em temporária, em preventiva, certo? Prisão preventiva. E a liberdade, pessoal, não é a condicional. Liberdade condicional é um benefício processual penal concedido ao sujeito quando esse sujeito já está preso, certo? Aí ele vai responder em liberdade, ele vai cumprir sua pena em liberdade condicional, certo? Então a liberdade aqui ela é provisória. Com ou sem fiança. Certo? Liberdade provisória com ou sem fiança. Gente, vamos ver aqui a letra A, a letra B, a letra C, a letra D e a letra E. Vamos vendo com aquele macete das palavras-chave e vamos ver se a gente mata algumas questões aqui sem precisar ler muito detalhadamente o que está pedindo, certo? Então vamos lá. Relaxar prisão ilegal. Ah, também, uma das competências aqui na audiência de custódia é de fato o quê? Relaxar a prisão ilegal. Foi um flagrante preparado? Já não pode existir. Foi um flagrante ilegal? Não pode existir. Então, de fato, ele pode relaxar a prisão ilegal
na audiência de custódia. Na verdade, ele deve, ok? Sob pena de responsabilidade por crime de abuso de autoridade. Olha só a continuação. Ou converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes no 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória. Gente, vamos ver essa letra A com detalhe aqui? Olha só, a prisão preventiva, pessoal, a gente tem que ter em mente uma coisa. A prisão preventiva é sempre o quê? Último recurso. É o último recurso. E é o último recurso ao quê? A uma medida cautelar diversa da prisão. O juiz ele vai optar por qualquer medida cautelar diversa da prisão para que de fato ele tutele os direitos do ofendido, ok? Os direitos do ofendido, os direitos da sociedade, os direitos econômicos, enfim. Ele vai utilizar a prisão preventiva só quando as cautelares diversas da prisão se mostrarem ineficazes ou insuficientes. Mas qual é o erro da A? Ele fala conceder liberdade provisória. De fato, a concessão da liberdade provisória é uma das atribuições do juiz na audiência de custódia. Mas faltou aqui o complemento, com ou sem fiança. Por isso a letra A está errada. Letra B. Relaxar a prisão ilegal ou converter prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os constantes do 312 e se revelarem inadequadas ou insuficientes as cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória com ou sem fiança, mesmo que o agente seja reincidente ou que integre organização criminosa armada ou milícia ou que porte arma de fogo de uso restrito. Pessoal, esses são justamente pesos indevidos para que o sujeito seja posto em liberdade, certo? Em liberdade provisória, ok? Relaxar a prisão ilegal ou converter prisão em flagrante em definitiva. Galera, jamais, aqui eu já mato a questão C pela simples leitura do primeiro período dela. Gente, jamais eu vou converter uma prisão em flagrante em definitiva na primeira fase, que é justamente a audiência de custódia, ok? Então vamos para a letra D. Relaxar a prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes no 312 do CPP e se revelarem inadequados ou insuficientes as cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Pessoal, correta, né? Tudo que a gente falou aqui, tudo que a gente relatou, foi relatado dentro dessa questão, ok? Então tá tudo certinho, letra D. Relaxar a prisão ilegal, converter flagrante em temporária. Galera, não se converte prisão em flagrante em prisão temporária dentro das atribuições legais da audiência de custódia ali do nosso CPP, certo? Então vem comigo para o fundamento legal. Olha o 310. Fala justamente do prazo e aqui fala-se da atribuição de relaxar a prisão ilegal, converter o flagrante em preventiva, quando constantes os requisitos do 312 e a prisão preventiva como último recurso, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Tranquilo, pessoal? Vamos para 39, creio que seja a última questão aqui. Ele fala da lesão corporal cometida contra os agentes do 142 e do 144 da Constituição de 88, certo, gente? Pessoal, os agentes do 142 e do 144, quando você comete uma lesão corporal contra esses agentes, você tem justamente o quê? Um aumento de pena de 1 a 2/3. Não é uma qualificadora, pessoal. Depois eu vou fazer uma aula resumindo a diferença entre majorantes e qualificadoras. Mas em resumo, as majorantes ou causas de aumento de pena, elas aumentam a pena em frações. As qualificadoras, elas mudam aqui a pena base, aumentando a pena base. Já as majorantes, elas aumentam aqui em frações, ok? Ou estabelecem um quanto para aumentar, como metade, o dobro, o triplo, enfim. Mas aqui é uma majorante de 1 a 2/3. Eu considero essa questão mais difícil, tanto do direito penal quanto do direito constitucional,
porque requer que você saiba de fato o texto da lei de uma coisa muito específica. Então, se você errou essa questão, você está mais do que perdoado, certo? Era uma questão bem difícil de se acertar e bem difícil de se lembrar na hora de fazer a prova, certo? Então, olha aqui, 142 e 144 da Constituição da República, ou seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo de até terceiro grau, em razão dessa condição, aumenta-se a pena de 1 a 2 terços. A título de curiosidade, 142, membros das Forças Armadas, e 144, membros da Segurança Pública, guardas municipais, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, que ainda não existe, Polícia Federal, Polícias Militares, Polícia Civil, certo? Então, esses são os agentes do 144. A gente ainda tem a questão de número 40 aqui para fazer. Então, vamos lá. A gente vai terminar a questão 40 de uma forma bem básica. Olha só. Os crimes hediondos e os equiparados são insuscetíveis de graça, anistia, indulto e fiança. Eles podem ter liberdade provisória, sendo que, se essa liberdade provisória ela não pode ser garantida mediante a fiança, mediante o pagamento da fiança. Na prática, o sujeito vai sair sem pagar a fiança, sem prestar o pagamento dessa quantia, essa garantia que é a fiança, de que ele vai responder o processo. Ok. Outra possibilidade do sujeito é apelar em liberdade, ou seja, promover uma apelação de uma sentença condenatória em liberdade, certo? Ele pode apelar em liberdade desde que o juiz fundamente. O juiz também poderá conceder regime aberto, fechado ou semiaberto. Outra atribuição comum aos crimes hediondos é a prisão temporária, que eu falei na última correção do vídeo lá da Guarda Municipal de Parnamirim, que em casos comuns a prisão temporária é de 5 dias. Já em casos da Lei de Crimes Hediondos, você tem um prazo de 30 dias, prorrogável em caso de extrema e comprovada necessidade por mais 30 dias, certo? Então, pessoal, qual a resposta aqui? 30 mais 30, ok? Então, letra C. Mais um detalhezinho para a gente não passar batido. Quem é que mantém as instituições ou prisões de segurança máxima? A União, ok? É competência da União. Ele traz aqui do município, certo? Então, leia a questão com calma. Olha só, prisão temporária nos crimes hediondos, 30 mais 30, comprovada necessidade. E a União tem a atribuição de manter os estabelecimentos de segurança máxima quando o preso for de alta periculosidade ou representar risco para um presídio estadual. Certo? Então, agora, após fazermos a nossa correção da prova, vamos aqui aos próximos passos que você, concurseiro, tem que tomar a partir de agora. Você que quer, claro, continuar aqui no Nordeste buscando, pleiteando uma vaga para a sua área policial. Olha, a Guarda Municipal de Parnamirim e a de Macaíba eram as mais esperadas desde novembro do ano passado. Só que vão sair mais guardas e vão sair boas guardas. A Guarda Municipal de Santa Rita, Paraíba, muito boa também. Eu vou deixar alguns links aqui de algumas notícias do andamento desses concursos para vocês também aqui nos comentários. Lembra, se você quer que eu traga a correção de trânsito, também deixa aqui nos comentários, certo? Outra coisa, gente, Guarda Municipal de Santa Rita, Guarda Municipal de Ceará Mirim, e não se limite às guardas municipais. Se você tem nível superior, vão sair aí algumas polícias penais muito boas. Uma já saiu, que é a Polícia Penal do Ceará, mas vai sair também a Polícia Penal da Paraíba e também está iminente aí, existem muitos boatos fortíssimos de que vai sair a Polícia Penal do Rio Grande do Norte. Então só aqui você já tem 4 concursos possíveis para você focar, ou 5. Guarda Municipal de Santa Rita, Paraíba, Guarda Municipal de Ceará Mirim, Polícia Penal da Paraíba, Polícia Penal do Rio Grande do Norte, Polícia Penal do Ceará, não sei se já fecharam as inscrições, vou também deixar aqui nos comentários acerca desse concurso, certo? Para que você se informe. E também, pessoal, agora de última hora eu peguei essa informação, tem também a Guarda Municipal de Camaragibe, Pernambuco, que já está com as inscrições abertas e vai já fechar as inscrições no começo de junho. Então também vai lá e se inscreve, certo?
Pessoal, se você gostou aí, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve aí e principalmente deixa um comentário, deixa uma sugestão de próximos vídeos, do que você achou dessa prova, do que você achou da correção que eu fiz aqui, do que eu devo trazer mais pra frente, certo? Então é isso, um abraço, tamo junto e até a próxima.